Meu nome é Isabelle Vasconcelos e eu vou apresentar sobre a taquicardia e a taquicardia em exercício. Bom, para iniciar, a taquicardia ela é o aumento na nossa frequência cardíaca e é quando o nosso coração ele atinge 100 batimentos por minuto. Isso tanto pode começar pelas câmaras inferiores do nosso coração, os ventrículos, quanto também nas câmaras superiores, os átrios. Com esse ritmo mais elevado, o nosso coração ele não vai conseguir bombear eficientemente o sangue rico em oxigênio para o resto do nosso corpo. E com isso, vai existir três tipos de taquicardia. A taquicardia ventricular, que ela vai se originar no ventrículo, que é a parte de baixo do nosso coração, e ela geralmente está associada a doenças pré-existentes e a caso uma pessoa da sua família já tenha sofrido algum infarto. E a taquicardia sinovial, que se origina no nó sinovial, em que as células específicas do coração são responsáveis por gerarem estímulos elétricos no coração. E ela vem associada com o estresse, com algumas emoções, o medo intenso. A taquicardia atrial, que ela vai se originar no átrio, que se localiza na parte de cima do nosso coração. Com isso, a gente já pode falar sobre a frequência cardíaca. Então, a gente cita a frequência cardíaca máxima, que é o número máximo de batimentos cardíacos que ocorre no espaço de 1 minuto durante algum esforço. A frequência cardíaca máxima é de 220 batimentos por minuto. Com isso, a gente cita um cálculo que foi gerado pela Associação Americana do Coração, que é a frequência cardíaca menos a idade. O exemplo que eu trouxe seria os 220 batimentos por minuto menos a idade de 20 anos, que daria 200 batimentos por minuto. Com isso, a nossa frequência cardíaca máxima ela deve ficar entre 50% a 85% do valor mínimo, levando em consideração a nossa idade. Ou seja, como eu usei o exemplo de uma pessoa com 20 anos, ela deve manter os batimentos cardíacos entre 100 a 170 batimentos por minuto durante algum esforço físico. Bom, os batimentos cardíacos eles podem ser levados em consideração de acordo com a idade. De 2 anos é de 120 a 140 batimentos por minuto, em adulto sedentário de 70 a 80 batimentos, homens de 18 a 65 anos de 70 a 76, mulheres de 73 a 78 batimentos por minuto, pessoas de 8 a 17 anos de 80 a 100 batimentos por minuto, levando em consideração se a pessoa está em repouso. Já na prática de atividade física com uma alta intensidade, os batimentos eles podem chegar até 180 batimentos por minuto. A gente acaba associando muitas vezes a taquicardia somente com doenças ou doenças pré-existentes. Mas a gente tem que levar em consideração situações do nosso dia a dia que também pode gerar taquicardia, como o transtorno da ansiedade, o consumo de certas substâncias, a cafeína em excesso, o guaraná, a prática da atividade física, que é o foco do meu trabalho hoje, e também as emoções fortes, como o susto, a sensação de felicidade, o medo intenso. Na prática de atividades físicas, é normal sentir o nosso coração acelerar durante a prática desse exercício. Durante essa atividade, o nosso coração ele vai bombear mais sangue e oxigênio para os músculos, o que pode resultar em uma aceleração dos nossos batimentos cardíacos. Isso é totalmente normal e esperado. E essa frequência cardíaca um pouco mais alta, ela vai melhorar o nosso condicionamento físico e também vai ajudar na queima de calorias. Como eu disse, na realização de atividades com maior vigor e intensidade, a gente vai notar o nosso coração mais acelerado durante essa prática de exercício. As atividades mais intensas e constantes, com mais variações, aceleram o ritmo do nosso coração. Só que caso isso gere algum incômodo ou alguns sinais persistam por um tempo após a execução dessa atividade física, a gente tem que prestar muita atenção, porque pode ser um sinal de alerta. E numa atividade prática de atividade física, ela é um pouco mais moderada, o nosso batimento ele tem que ficar entre 50% e 70% da frequência máxima. Já com uma intensidade um pouco mais vigorosa, eles têm que ser levados em consideração a 70% ou 85% dos nossos batimentos da frequência máxima. Se você sentir a taquicardia um pouco mais intensa, um desconforto extremo, uma falta de ar ou até mesmo a tontura, é importante prestar atenção, porque esses sintomas eles podem indicar uma necessidade de uma avaliação médica para descartar possíveis condições subjacentes. Como eu disse, a taquicardia ela pode ser o sinal de alguma doença, e ela também a gente sempre associa a doenças pré-existentes. E aqui são exemplos de algumas: a pneumonia, a insuficiência cardíaca, doenças inflamatórias ou degenerativas do coração, doenças pulmonares e crônicas,
até mesmo ataque cardíaco e outras doenças também podem ser relacionadas. Os sintomas mais comuns que a gente costuma sentir em uma taquicardia seria a sensação do nosso coração ele batendo muito mais rápido, mesmo a gente estando em repouso, tonturas e vertigens, dor no peito, palpitações cardíacas, a falta de ar e o cansaço. E uma vez que esses sintomas tenham sido sentidos, caso esteja fazendo alguma prática de atividade, a gente tem que reduzir a velocidade e controlar nossa respiração para que ocorra uma diminuição desses batimentos. O diagnóstico de uma taquicardia ele é feito por um cardiologista por meio de uma avaliação dos sintomas e da realização de alguns exames que avaliam os batimentos e o funcionamento do nosso coração. Aqui eu trouxe exemplo de dois diagnósticos, dois exames que podem ser realizados e pedidos por um cardiologista, que seria o exame de Holter de 24 horas, que ele vai avaliar o ritmo do nosso coração ao longo do dia. Ele vai avaliar o paciente durante um dia normal de sua rotina e sono. Ele vai funcionar da seguinte maneira. O médico ele vai realizar a fixação de eletrodos no nosso tórax e vai ser conectado um aparelho que fica preso na cintura. E com isso, esse equipamento vai te acompanhar 24 horas por dia e logo após 24 horas você volta para o médico e ele vai te dar o diagnóstico. Também um outro exemplo um pouco mais conhecido é o eletrocardiograma, que ele também vai avaliar o ritmo cardíaco. Ele é um exame rápido, simples e ele é indolor. E os impulsos elétricos do coração, eles são registrados em um pedaço de papel. O funcionamento deles é similar ao outro. Vai ser colocados eletrodos na parede torácica anterior, que seria a região frontal do nosso peito. Também seria posto em nossos punhos, tornozelos e vai ser aplicado um gel sobre esses dispositivos para facilitar a medição da corrente elétrica. O tratamento de uma taquicardia ele deve ser indicado por um cardiologista e pode variar de acordo com o seu tipo de taquicardia e a causa, mas comumente seria medicações e também a prática de algumas atividades físicas. Agora, para finalizar o meu trabalho, eu trouxe exemplos de aplicativos para monitoramento que podem ser instalados tanto em relógios quanto nos celulares. Mas é importante ressaltar que a utilização de aplicativos para medir a nossa pulsação não deve ser não deve substituir a uma consulta médica. Então é importante ter esse aplicativo para ter esse monitoramento, mas é sempre importante manter nossos exames em dias e em cardiologistas. Então, aqui seriam 3 aplicativos: Pressão Arterial Pro, o Google Fit e o Cardiografo. O Google Fit já vem normalmente instalado em relógios e no nosso celular. E um exemplo que eu queria trazer desses aplicativos de monitoramento seria de um aluno aqui do Cefid, que ele utilizou esse aplicativo que tinha instalado no celular dele para medir suas frequências cardíacas durante um jogo do time dele, que seria o São Paulo. E esse jogo, ele era a semifinal, ele valia a semifinal da Copa do Brasil, era São Paulo contra o Palmeiras e era um jogo extremamente importante. E com isso, na frequência cardíaca dele antes do jogo, 30 minutos antes, estava em 70 batimentos por minuto. E durante a partida, os batimentos cardíacos dele teve altas e baixas. E nos momentos mais tranquilos do jogo, os batimentos dele se estabilizavam em 100 batimentos por minuto, sendo que em repouso o esperado é 60 a 100 batimentos por minuto. E durante a partida teve momentos muito intensos, e teve um momento que o time dele, que seria o São Paulo, no segundo tempo, ele fez um gol de desempate, isso era nos 43 minutos do segundo tempo. E isso fez com que o São Paulo se classificasse para a semifinal da Copa do Brasil. E nessa emoção, os batimentos dele chegaram a 156 batimentos por minuto. Lembrando que era uma situação de repouso, ele não estava praticando nenhuma atividade física. Então, esse é um exemplo claro que nossas emoções elas têm a capacidade de alterar o nosso sistema fisiológico. Então, quando ele sentiu uma felicidade intensa, os batimentos dele aumentaram e fez com que chegasse uma máxima de 156 batimentos por minuto. Bom, para finalizar, seria isso. Aqui são as minhas referências. E obrigada pela atenção. A minha apresentação do trabalho sobre taquicardia seria essa. E aqui eu trouxe o meu trabalho, que foi publicado numa página do Instagram,
publicado na Fisiodesk 2023-1. Caso vocês queiram ver, está disponibilizado lá através desse QR Code. Obrigada!